Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais uma dúvida de um dos inscritos do canal. Temos aqui um exercício sobre conjuntos. Dados dois conjuntos A e B, tais que o número de elementos da união de A com B vale 10, o número de elementos da interseção de A com B é igual a 5, e o número de elementos de A é maior do que o número de elementos de B. O que nós podemos afirmar a respeito da soma dos valores possíveis para o número de elementos de A menos B, do conjunto A menos o conjunto B? Bom, a estratégia que nós vamos utilizar neste exercício é diagrama. Vamos representar aqui o conjunto A e o conjunto B, o conjunto A em azul, o conjunto B em verde, e perceba que essa informação aqui, está nos dizendo que o número de elementos da interseção de A com B vale 5. O conjunto que é a interseção de A com B é esse daqui. Aqui nós estamos diante da interseção de A com B. E, portanto, nessa posição nós vamos colocar o número 5. Ou seja, existem 5 elementos nessa região, na interseção de A com B. Essa parte aqui nós vamos chamar de X. E essa parte aqui nós vamos chamar de Y. Perceba que o X é justamente o número de elementos do conjunto A menos B. Porque o A menos B é justamente essa região aqui. Se a gente fizer o conjunto A, menos o conjunto B, ou seja, tudo aquilo que está em A, mas não está em B, é justamente essa região aqui. Ou seja, a quantidade de elementos de A menos B eu estou dizendo que vale X. Por exemplo, o Y é a quantidade de elementos que está em B, mas não está em A. Essa região aqui é o conjunto B menos A. Essa daqui é o conjunto A menos B. E aqui é a interseção de A com B. O que nos diz essa informação? O número de elementos da união de A com B vale 10. O que isso significa? Significa que se você somar x mais 5 mais y, tem que dar 10. Porque todos os elementos de A união com B estão aqui. Então, x mais 5 mais y, isso vale 10. Ou seja, x mais y tem valor igual a 5. Agora perceba que temos essa informação. O número de elementos de A é maior do que o número de elementos de B. Ou seja, qual é o número de elementos de A? O número de elementos de A é 5 mais x. E o número de elementos de B é 5 mais y. Então, vamos colocar assim, x mais 5, que é o número de elementos de A, tem que ser maior do que y mais 5, que é o número de elementos de B. Então, perceba que a gente pode cancelar o 5 com 5, Então, a gente chega aqui, x é maior do que y. Então, temos essa informação. A gente tem a informação de que a quantidade de elementos está em A, mas não está em B, que é o x, é maior do que a quantidade de elementos que está em B, mas não está em A. Então, o que nós vamos fazer agora? A gente vai usar esta igualdade aqui, com esta desigualdade. Então, nós temos o seguinte, que o 5 ele é igual ao x mais y, O 5 é igual ao x mais y. Só que a gente sabe o quê? Que o x ele é maior do que y. Então, aqui a gente pode usar uma desigualdade. Como o x é maior do que y, então a gente pode dizer que o x mais y é maior do que y mais y. Porque o x ele é maior do que y. Então, se o x é maior do que y, o x mais y tem que ser maior do que y mais y. Só que acontece que isso daqui vale 2y. Ou seja, o 5 ele é maior do que 2 vezes y. Em outras palavras, se a gente passar o 2 para cá dividindo, vamos obter que 5 sobre 2 é maior do que y. Ou seja, o y ele é menor do que 5 dividido por 2. Então, nós já sabemos isso, que o y ele é menor do que 5 dividido por 2. E agora a gente já resolveu o exercício. Por quê? Porque o y é uma quantidade de elementos, É um número natural. Então, a gente tem que se perguntar quais são os números naturais que variam
até esse 5 sobre 2, ó, porque o 5 sobre 2, quem é o 5 sobre 2? É o 2,5. Então a gente não tem muitas possibilidades para o y, né? O y ele só pode ser 0, né? Pode ser que aqui não tenha nenhum elemento. O y ele pode ser 1, ele pode ser 2, já não pode ser 3, né? Porque o 3 já passa, né, do 2,5. O y ele tem que ser menor do que o 2,5. O y tem que ser um número natural menor do que 2,5, ou seja, as únicas possibilidades para y é 0, 1 ou 2. E como as únicas possibilidades para y são 0, 1 ou 2, agora a gente olha para essa equação aqui, ó. Né? Essa equação x mais y igual a 5 vai nos dizer quais são os possíveis valores de x. Então, quando o y for 0, o x vai ser quem? Olhando para cá, ó, quando o y for 0, o x vai ser 5. Quando o y for 1, olhando para cá, ó, quando o y for 1, o x tem que ser 4. Quando o y for 2, então vamos apagar ali, né? Quando o y então for 1, o x tem que ser 4. E quando o y for 2, olhando para cá, ó, o x vai ter que ser 3. X é igual a 3. Então essas são as únicas possibilidades para x, 5, 4 ou 3. E o que pede a questão? Pode-se afirmar que a soma dos valores possíveis do número de elementos de A menos B é qual, né? Bom, é o quê? Bom, a gente tem que somar esses valores aqui, ó. O x é justamente a quantidade de elementos de A menos B, que é essa região aqui, ó. Então a gente tem que somar 5 mais 4 mais 3, né? Aqui é 3, né? 5 mais 4 dá 3, dá 12. Então a soma, vamos colocar assim, ó. A soma é 5 mais 4 mais 3, ou seja, 12. E essa vai ser a nossa resposta. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.